pouquinho mais, eu quero trazer, assim, trazer mais um item para a nossa discussão, porque ela vai continuar aí sendo tratada, né? O que vocês trazem, assim, de maiores dificuldades das práticas de vocês quando vocês tratam este tema, né? A Patrícia pode trazer, então, aí as questões de suicídio em consultório de pacientes que apresentam essa questão. A Lisandra pode trazer daí no organizacional ideações suicidas, que daqui a pouco chegam para este RH, né? Do tipo... E eu me lembro da nossa época organizacional que é muito assim, uau! Nossa, e agora, né? Do tipo, minimamente ter essa estrutura de acolhimento, de apoio, porque eu acho que quem está em clínica muitas vezes já vai com esse raciocínio de que isso pode acontecer. Bom, ia ser esperado dentro daquela realidade. Nas organizações, eu acredito que a gente começou com esse movimento, mas eu me recordo de, na minha época de organizações, e acho que as gurias podem aqui validar, não existia uma grande estratégia sobre isso, de como fazer esse acolhimento, de como tratar essas dificuldades. Não, e tinha né? preconceito, né? Quando vinha um profissional com um afastamento por depressão ou por alguma questão lá, parecia, é frescura, tipo assim, tem que trabalhar, baixa a cabeça e vai trabalhar, né? A gente fala muito disso até no nosso podcast dessa semana, a gente falou sobre isso, assim, qualquer outra doença se busca atendimento, né? Se afasta, a gente usou o termo da conjuntivite, né? Tem uma conjuntivite, eu pego uma atestado e não vou trabalhar, né? Eu tenho isso legalmente garantido, né? Mas se eu não estou bem emocionalmente por alguma situação patológica mesmo, que já foi identificada, que eu preciso trabalhar, preciso tratar, eu tenho que seguir eu a não vida consigo fazer isso. Né? E como tratar disso, né? Exatamente. Então, Paty, se tu puder trazer as maiores dificuldades aí ao tratar o tema, eu sei que elas devem ser enormes, mas assim, contribua, né, com a tua fala, e depois a Lisandra complementa. Então, não, tem assim 5 dias para a gente ficar aqui falando sobre isso, porque realmente é um tema tenso e é bastante intenso, né? É delicado, assim, porque ninguém chega no consultório dizendo que quer se matar, né? Óbvio que não, né? Então a gente tem que ter assim uma sutileza, um olhar extremamente clínico para isso, porque a gente tem que buscar na sutileza, porque essa coisa assim, né? Porque quem está querendo cometer o suicídio avisa, né? Esse aviso não é um aviso que as pessoas imaginam, né, pegam lá um negócio, aqui, quero me matar. Não é assim, né? O aviso é uma sutileza, assim, sabe? A pessoa começa a mudar de hábito, começa a, sei lá, a se desmotivar, a não querer fazer as coisas que sempre fez, né? Aí entra num processo depressivo, não sabe que está num processo depressivo, então essa pessoa não se dá conta do que está acontecendo, não procura ajuda, né? Enfim, na rede de saúde mental, não vai atrás. Então, assim, um familiar, um colega de trabalho, uma prof da escola, normalmente consegue olhar muito mais do que a pessoa em si, né? Se perceber, porque a gente, quando a gente está estressado, a gente não percebe que a gente está estressado. A gente se irrita, a gente tem dor no estômago, a gente fica, sei lá, com enxaqueca, eu na vida, né? A gente fica com enxaqueca. A gente paralisa a coluna, né, Cada um com os seus, né, Patrícia? Cada um com os seus aí, todo mundo tem os seus escapes aí. Todo mundo, ainda bem, né, que o corpo, a gente pode usar o corpo para isso, assim, para extravasar um pouco essa ansiedade e essa tensão do dia a dia, que todo mundo tem muito. E o estresse quando a gente está nesse nível muito alto, a gente não percebe que a gente tá assim, né? Então, o que acontece? Alguém tem que chegar, olha, fulana, para lá, tu tá muito irritadinha, tu tá muito isso, né? Vamos lá, olha só o que tu tá fazendo, né? E aí, pô, te liga e daí tu começa a prestar atenção em ti. Mas a pessoa que está em processo depressivo, né? Mesmo alguém assim que não tem um transtorno mental, né? Não é, porque a bipolaridade é um dos transtornos que mais causa esse tipo de morte, né? Então, assim, mas não necessariamente só bipolares, né? Então, mas uma depressão que eu posso ter por um evento, por uma perda, por qualquer razão, que eu me deprimo, né? Ou de forma química, enfim, eu não me dou conta, né? Então, assim, não me dou conta, não aceito, né? Porque, assim, a pessoa mais esclarecida, inteligente, cognitivamente capaz, não consegue admitir que está deprimida. É muito difícil, ninguém aceita assim, um diagnóstico de cara, né? Então, a pessoa procura 1001 coisas para fazer antes de, não, vou no psiquiatra e vou realmente tomar a medicação.
esse caminho, gente, é muito longo, assim, sabe? Então, a gente tem que ter um trabalho muito massivo na clínica para conseguir alcançar essa pessoa, né? E essa pessoa é a pessoa que está dentro da organização, né? É a pessoa que está trabalhando, que está estressada, mas é aquela pessoa que no trabalho começa a se afastar um pouco lá dos happy hours, não vai mais, é aquela pessoa que fica muito centrada na sua mesa, que não quer muita conversa, né? Que não responde muito o grupo do WhatsApp, que começa a desleixar na aparência, começa a emagrecer, né, ou engordar, enfim, de uma maneira, né, muda muito, assim, a forma de apresentação. Normalmente a pessoa, né, perde a vontade de fazer as coisas. Então, esse é o sinal, né? Não é lá um cartaz, vou me matar. Não existe isso, né? Isso é histeria. Né? Então, assim, existe uma coisa muito equivocada dessa coisa de se falar, né? Ah, a pessoa disse, avisou que ia se matar. Não é assim. O adolescente, sim, ele fala, escreve, mas também é mais escondidinho, né? Também não é, assim, uma coisa tão escancarada. Então, o olhar tem que ser assim. Então, se a gente tem alguém perto da gente que está aparecendo esses sintomas de desesperança, de falta de motivação, a gente se liga, né? E tenta ajudar a pessoa para buscar a rede de saúde mental. Obviamente que pessoas com transtornos mentais graves, dificilmente elas chegam para mim inicialmente, né? Então, elas surtam e vão no psiquiatra, o psiquiatra manda para mim, medicada já, e eu consigo trabalhar, né? Às vezes eu consigo identificar antes o transtorno mental e encaminhar para o psiquiatra, né? É mais raro isso, né? Porque normalmente as pessoas entram num colapso, né, seja qual for, para chegar nesse nível de buscar ajuda, né, gurias? Não é assim, ai... Agora, por outro lado também, né, aí a pandemia nos ajudou nesse sentido, porque antes era muito assim, né, muito colapso, assim. Mas agora a pandemia nos trouxe como as pessoas têm que conviver, né, chega a ser curioso isso, né, mas as pessoas em casa têm que conviver, assim. Então, isso estressou demais as pessoas, demais, assim, ter que conviver com o marido, com os filhos, sabe? Principalmente maridos que não são muito colaborativos tiveram que começar a colaborar, porque a mulher tá trabalhando também em casa, gente, assim. Então, isso trouxe muito um boom de ansiedade, assim, para as pessoas, né? Mas muito mais ansiedade, é curioso, né? Porque a gente esperava que as pessoas fossem se deprimir mais. Então, quem teve perdas significativas, tanto de pessoas em função do Covid, quanto de trabalho, de negócio, de dinheiro, enfim, muita gente perdeu muito com isso, né? Mas a ansiedade, assim, o estresse pela convivência causou bastante dano, assim, mas, por outro lado, trouxe essas pessoas e evitou que elas entrassem num colapso real, sabe? Então, as dificuldades que eu vejo, assim, é nessa sutileza, sabe? Da gente poder ter esse olhar sutil, de identificar quando a pessoa tá diferente, né? Tipo assim, ver o quanto aquilo dura, né? Passa uma semana, passa duas, a pessoa chega perto, né? Tenta ver o que está acontecendo, quem tem intimidade, né? Então, isso é muito, muito importante, né? E por mais que essa sutileza possa parecer fácil, né? Porque tu falando assim parece tão lindo, bem construído, né? Assim, eu acho fantástico o quanto que é difícil esse olhar, porque o processo dentro das organizações está sempre cuidando para eu não olhar, para eu entregar resultado, para eu não pensar nisso, para eu esconder minha tristeza, para eu dizer que está tudo bem. N coisas estão acontecendo nisso. Não é verdade, Lisandra? Estou errada nessa percepção. É bem isso, assim, e eu até anotei algumas coisas aqui enquanto ela ia falando, que era para depois fazer alguns links, assim, com essa questão do indivíduo, né, dentro da organização. E aí vou falar sobre isso que tu comentou agora, mas só para iniciar ali, né, que tu trouxe assim, quais as dificuldades, e daí eu acho que é importante, como a gente tem outros RHs aqui, a gente falar das dificuldades que esses RHs podem estar enfrentando, que é como é que tu implementa alternativas, projetos, programas de saúde mental dentro da tua organização, sendo que, né, nem todos os gestores, nem todos os empresários entendem isso como valor, como importante, né? Então, eu acho que isso aí é uma grande dificuldade que os RHs podem enfrentar e que é uma das principais coisas que a gente precisa ir, né? Assim, como é que a gente sensibiliza a alta direção, né, a estratégia da empresa para que ela entenda a relevância de tu olhar para esse tema, né? Porque não é simplesmente a gente, enfim, desenvolver uma ação pontual, vou trazer uma palestra e deu. Não, nós temos, né, uma questão de saúde pública, né, instalada, nós estamos numa linha crescente ainda da epidemia de saúde mental,
né? Porque quando a gente passa um ano inteiro matando no peito, né, as adversidades que cada um aqui passou e viveu à sua forma, né? E quando passa aquele pior, né, da pandemia, o corpo relaxa e aí vem, né, os nossos adoecimentos, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, primeiro pensar nesses desafios, que é como a gente mostra a importância disso e como que a gente traz coerência, né, para as nossas ações